Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é sobre franquias. Eu acredito que quando uma pessoa ela começa a desejar alguma mudança na vida ou alguma busca por franquia, ele está buscando confiabilidade. Hoje, a principal diferença de abrir um bar por conta própria ou abrir um bar franqueado dentro de um sistema franchising é a velocidade que ele vai ganhar da implantação, de ter os processos muito claros. A cervejaria, ela vende a cerveja e o bar, ela vende a experiência. A minha convidada para esse papo é Joyce Pauli, que é diretora de varejo na cervejaria Stannis, engenheira de produção de formação e também já atuou como comissária de bordo. Quinta-feira, 12 de março de 2026. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Ah, vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Joyce, a gente começa o podcast agora sempre com a mesma pergunta. Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar com cerveja? Uma pessoa que é engenheira e já foi comissária de bordo. Por que cair na cerveja? Vamos lá. Olá, Brasil. Olá, gente. Aqui Joyce Pauli, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, falando diretamente da cervejaria Stannis. São mundos bem opostos, né? Mas nós temos algo em comum que lá atrás, quando houve o desejo de migrar, né, da aviação para a cervejaria, a cerveja foi só um coadjuvante no primeiro momento, porque o propósito era muito claro da marca, já desde o início, não que ela tinha por escrito, né, um propósito. Hoje é um desafio muito grande das empresas, né, ter muito claro o que se quer. Só que o sentimento, a conversa, propriamente com o Denis, com o Jorge, né, que são os dois fundadores da marca, era claro, tinha-se um sentimento de que as pessoas eram o foco, era o propósito. E aquilo me convenceu de que seria um bom recomeço, né? Claro que eu tive um propulsor ali, que o meu marido já trabalhava na marca. Uhum. Então, da mesma forma que era um propulsor, era um desafio, porque teríamos duas pessoas que estariam vivendo de cerveja, né? Sim. Então, ter como coadjuvante a cerveja, tendo as pessoas, ficou muito claro também de que a qualidade do produto, ele tinha como potencial. Logo cedo, acredito que 2 anos da inauguração da marca, né, da origem da marca, a gente já conseguiu um reconhecimento através de medalha em concurso aqui de Blumenau, né, o Festival Brasileiro de Blumenau. Uhum. Então, aquilo foi me cativando, foi realmente me dando uma confiabilidade na marca. E eu falei, não, vamos por aí, vamos recomeçar. Claro que ajudou muito a questão de eu ter a engenharia já também, né, propriamente falando da indústria. Certo. Né, então hoje, claro, eu estou mais no varejo, mas assim, sempre a gente consegue colaborar. Muito bom, legal, é que a gente vai descobrindo profissões anteriores improváveis e que caem na cerveja, isso é muito rico, então obrigada por dividir a sua história aí. Vamos lá.
Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Surra de Lúpulo? Então, ajuda esse projeto independente a continuar existindo. Você pode virar um mecenas através do apoia.se/Surra de Lúpulo ou ainda de forma absolutamente gratuita pode ajudar compartilhando esse episódio e avaliando o podcast com 5 estrelas na sua plataforma de streaming preferida. Pequenos gestos fazem o Surra chegar mais longe. Bom, eu já disse lá, bem na introdução do nosso papo, que a gente vai falar sobre franquia. Então aqui, ó, no Surra de Lúpulo a gente já falou de mercado, de bar, de cervejaria, de profissionalização, de erro, de acerto e até de ressaca. Mas tem um assunto que atravessa isso tudo e que, curiosamente, a gente nunca tinha colocado na conversa, que justamente é a franquia. E aí eu trago uma memória que lá em 2012, uma franquia de bares cervejeiros ficou muito famosa, não vou nem citar o nome aqui especificamente, porque eu acho que todo mundo vai relembrar, se espalhou por vários estados do país e virou símbolo de um movimento de expansão da própria cerveja artesanal. Com o tempo, porém, assim como a própria cerveja artesanal, esse modelo sentiu o peso das intempéries do mercado e hoje, se não desapareceu por completo, está muito perto disso. Vale dizer que é uma franquia de bares, não de bares ligados a uma cervejaria específica, que é o que a gente vai acabar falando hoje. A ideia é entender como é que esse jogo funciona de verdade, né? O que você compra quando você entra numa franquia? Onde estão os riscos? Quais são as decisões que vêm antes mesmo de abrir uma porta de um bar? Né? O que muda na vida de quem escolhe esse caminho? Então, porque antes do primeiro chopp sair da torneira, tem muita coisa que vai acontecer, vai ter que ser dita, vai ter que ser confirmada e acordada, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar com a Joyce. Bom, Joyce, em que momento... Vamos primeiro contextualizar. Stannis hoje é uma cervejaria que possui planta própria. Como você disse, já conseguiu um reconhecimento nacional, até internacional, em concursos. E vocês têm hoje alguns bares que são franqueados da marca, correto? Correto. Em que momento que vocês perceberam que o negócio de vocês podia virar uma franquia e não só mais uma unidade? Lud, foi muito cedo isso, até porque, como mencionei, eu vim da aviação onde tinham muitos processos, né? Precisava ser replicado com maestria, né? Porque a gente está falando de segurança. Então, quando eu entrei, claro, quando eu vim para a Stannis, eu vim almejando ajudar a marca no crescimento da marca, né? Isso era claro. Uhum. Hoje, o que motiva realmente as pessoas acaba sendo o crescimento, né? Então, já no primeiro ano, hoje estou há 12 anos na empresa, né? Hoje a marca tem 15. Uau! Porém, aqui também acaba sendo curioso que nós não iniciamos com a cervejaria. Então, o nosso primeiro empreendimento foi o pub, né? Hoje que é a nossa matriz aqui em Jaraguá do Sul, onde nós tínhamos uma cervejaria cigana, que nós produzíamos e revendíamos no pub. Uma coisa ali era clara que nós só venderíamos o produto próprio, né? Então, certo. Assim, uma cidade pequena, de 150 mil pessoas, falando de 13 anos atrás, que daí foi o pub, né? Então, a marca nós temos 15, o pub nós temos 13. Então, trabalhando com um produto artesanal, vendendo unicamente a cerveja própria. Então, assim, pensamos, que loucura, porém, olha que curioso, foi feito um estudo, quantos 1.000 litros a gente tem que começar, né? O primeiro mês, né? Uhum. Então, Jorge e China saíram nos bares e conversando. Então, assim, 2.000 litros para o primeiro mês. Aí eles pensaram, vamos se programar, vamos fazer 4.000 litros. Uhum. E esses 4 primeiros 1.000 litros, Lud, deu para os 15 primeiros dias. Uau! Resumindo, nós inauguramos o bar e a gente já teve que fechar ele durante 15 dias. Porque não tínhamos produto. E isso poderia ter pegado mal, mas não. Isso virou case de sucesso com professores de marketing. Até desvendando aqui, nunca foi o nosso interesse faltar o produto, mas sim, realmente foi uma demanda que surpreendeu, né? Então as pessoas já buscavam algo diferente e aí coincidiu realmente de a gente propor isso para o público local, né? E voltando, então, além dessa contextualização de que a gente teve primeiro o pub, já era muito claro de que a gente falou, vamos transformar, a gente quer crescer. A gente não tinha claro se ia ser através de rede própria ou de franquia. Certo. Então, como eu tinha essa aproximação com os manuais, com os processos, eu acho que era nos 6 primeiros meses eu já estava escrevendo. Porque eu já entrei na empresa ajudando a treinar, ajudando a fazer os processos. E eu comecei a escrever.
Então, foi muito no início, né, o desejo. Porém, quando a gente realmente falou, agora nós vamos, que nós escolhemos um modelo de expansão, de como realmente crescer, foi um pouquinho antes da pandemia. Então, foi ali final de 2019, que aí falou, agora nós vamos. Aí buscamos a Xerto, que é hoje, né, de São Paulo, referência em franchising, que nos deu todo o suporte e mesmo validou se o nosso modelo de negócio realmente fazia sentido. E aí, começamos durante a pandemia a dar os primeiros passos. Então, em 24, 25, aí começou a surgir as primeiras unidades. Tá, então vamos lá. Só pra gente trazer essa linha do tempo que você falou. A cervejaria existe há 15 anos. Estamos em 2026, eu sou de Humanas, exato. A marca. Então, em 2011, nasce a Stannis Cervejaria Cigana. Perfeito. Em 2013, abre o pub próprio para vender o produto da Stannis, que estava sendo vendido em outros lugares, mas aí ela abre um pub que ela vai ter a identidade dela, vai ter a maneira que a Stannis entende que tem que atender o seu público para daí poder replicar, porque ela precisa entender esses processos. Eu anotei uma frase aqui que você falou que eu gostei muito, que processos com maestrias vindo da aviação. Que se a gente conectar, tem tudo a ver com a hospitalidade, com a maneira como você vai fazer todos os processos de, câmara fria, atendimento, sistema de PDV e etc. Perfeito, Lu. Tá, aí você fala assim, ó, em 2020, a cervejaria estava ali próxima de 9 anos, mais ou menos, e vem a pandemia. Vocês acabaram usando um período, que foi um período de retração natural, não tinha jeito, todo mundo teve que se reinventar. Mas nesse período entre 2011, 2013, primeiro pub, 2019, 2020, vocês criaram a planta de vocês, foi isso? Perfeito. Hoje, a cervejaria, nós estamos com 8, 9 anos, a cervejaria própria. Legal. E aí, 2020 acabou sendo um período de vamos olhar para dentro, vai diminuir um pouco, mas a gente, de repente, consegue se reestruturar para depois vir crescendo num processo até de aceleração, imagino eu. Aí você falou que 2024, 2025 começa, de fato, botar o bloco na rua. Então tá, para botar esse bloco na rua, você falou que teve uma empresa muito conceituada de São Paulo que ajudou nesse processo todo da criação da franquia de vocês. O que precisou mudar ou ser adaptado desse pub original para ele se tornar franqueável de fato? Qual foi a engenharia que essa empresa chegou e falou para vocês, ó, tá bom, bonito, vocês vendem cerveja Pampa, mas para isso ser escalável precisa de A, B, C e D. Hoje nós temos, Ludi, alguns modelos de negócio. Quando a gente fala de pub, que é hoje um modelo franqueável, nós não precisamos mudar absolutamente nada. Certo. Só que nós temos também um modelo de negócio que é TEP. Então, dentro da TEP, a gente tem alguns tamanhos, né? E o que diferencia? Hoje, quando a gente fala de TEP, a gente está falando de autosserviço, tá? Então, tem as TEP Wall, né? Com várias torneiras, onde a galera bota o crédito tanto no cartão ou propriamente no aplicativo e vai bebendo por ml e não por copo. Certo. Então, em meio à pandemia, a gente viu uma oportunidade onde todo mundo estava dando um passo para trás. A gente falou, agora nós vamos acelerar. E com esse desejo de acelerar, a gente pensou, a gente franquia pub, o que as pessoas estão buscando, o que são as dores hoje, né, do pessoal que realmente tem bar. E a gente sabe que hoje uma da dor, sim, é a quantidade de pessoas, é a complexidade que existe nos processos. E a gente pensou, vamos dar 2 opções. Porém, o produto tem que ser o mesmo, e a qualidade no atendimento, o propósito, ele tem que ser o mesmo. Até porque, Ludi, nós temos hoje muito forte, né, dentro da marca, o nosso propósito, que nem eu comentei antes, que é criar momentos incríveis na vida das pessoas. Então, isso tinha que ser igual. Só que aí, nesse contexto de, vamos ver a complexibilidade do negócio, investimento, não vamos afunilar totalmente, veio a TEP, e aí veio uma questão de uma adequação nossa, de uma mudança, de uma melhoria. Então, nós desenvolvemos o nosso próprio sistema. Então, dentro do grupo, nós temos o Degas, que hoje ele tem, além de todo o software de autoatendimento, ele já tem a frente de caixa, ele já tem uma parte de gestão, de emissão de nota. Então, isso a gente teve que abrir um novo setor,
né, de desenvolvimento dentro do grupo para que atendesse, porque a gente queria essa comunidade, a gente queria algo que fosse por completo. Então, nós tínhamos produto, nós tínhamos marca e a gente sentiu a necessidade do sistema. Interessante, bem interessante. O Degas, inclusive, que está patrocinando a gente no Plantão Cervejeiro, porque tem tudo a ver. O Plantão fala muito com o mercado, fala muito com gente que está antenada em notícia e está lá. Recentemente está patrocinando a gente lá no Plantão Cervejeiro. Ainda, Ludi, eu comentei, né, da TEP e dos pubs, que hoje são 2 modelos franqueados. Estamos finalizando agora um novo modelo, que é em meio a esportes e raquete. Então, a gente está com um novo conceito, que é Stannis Racket Bar, que a gente sentiu um gap, tanto um gap como também tendências, né? Hoje está muito clara a tendência do bem-estar. Então, nós já usávamos muito da marca, do produto, para um consumo consciente, de comemorações, de bate-papo, de resenha. Mas nós sentimos a necessidade de ainda colocar mais a marca mediante ao bem-estar. Uhum. E aí a gente começou a ver o mercado e nós vimos uma falha muito grande nos esportes, onde dentro da quadra tudo é perfeito, porém fora, nada existe. Não tem um cuidado, um entretenimento, fazendo que o cliente tenha uma experiência completa. Uhum. Então, fazem 3 meses, agosto, 4, 5 meses, que a gente iniciou o processo agora de, enfim, formalizar esse novo modelo de negócio. Estamos na parte final, porque realmente hoje a gente vê que faz sentido a questão do equilíbrio, né? Tá, então vamos lá. Vocês começaram, 2025 começou de fato, 24, 25 começou de fato a questão das franquias. Hoje, quantas são as franquias de pubs ou taps ou os produtos que vocês têm da Stannis? Hoje nós temos, Ludi, 2 franquias em Florianópolis. Legal. Né, que é do mesmo franqueado, que é o Lujan. Nós temos uma em Xereder, que fica uma cidade próxima aqui de Jaraguá. Nós temos 2 em Jaraguá. De franquia, nós temos essa. Aí, de casas próprias, nós temos 2 em Jaraguá, um centro de distribuição de alimento em Jaraguá, para fornecer o alimento. E aí, temos um pub em Jaraguá e um pub em Blumenau. Entendi. E é interessante pensar que tomar cuidado. Mas, bom, enfim, o McDonald's, por exemplo, tem um em cada bairro. Eu não sei se existe alguma chance de ter mais de um pub, ou mais de um bar, ou mais na mesma cidade, sobretudo, como você disse no começo do nosso papo, é uma cidade de 150 mil habitantes, se ainda há espaço para não ser canibalizado, né? Que isso deve ser uma preocupação do próprio franqueador. Não, franqueado, né? Que é quem compra a franquia. Exato. Franqueado, isso. Nós temos a franqueadora e o franqueado. Esse precisa ser, sim, um cuidado, Ludi, porque até a gente faz todo um estudo de renda per capita, junto propriamente com o acerto, né? Nos ajuda isso. Então, hoje nós já sabemos, em Itajaí, cabe quantas taps lá? Ou quantos pubs? Em Florianópolis, cabe quantos? Em Curupá, né? Vamos falar de uma cidade muito pequena. Perfeito. Cabe, porque assim, pode até acontecer de ter cidades que nem caibam, né, um modelo de negócio. Então, por isso que hoje a gente optou em ter modelos diferentes, para que sim possa atender o máximo hoje de possíveis, né, franqueados dentro do grupo. Mas existe um estudo. E até mesmo o nosso crescimento, Ludi, não só nosso, eu espero que muitas franqueadoras pensam assim, por mais que a gente sabe que algumas não, ele não pode ser um crescimento acelerado. Até porque a gente vê algumas abrindo, que pode ser uma estratégia de marca e tá tudo certo, e depois começa a fechar muito rapidamente por N questões, às vezes suporte, às vezes uma recessão, uma crise, enfim, muitas coisas envolvidas, né? Até o nosso crescimento, Ludi, ele é em forma de caracol, então até 2027 a gente quer atingir Santa Catarina. Então, assim, para que tudo cresça de um formato harmônico, que não haja falhas em produto, em logística, porque realmente é toda uma cadeia em volta de um novo franqueado, né? Sim. E a franquia, e a empresa pensar, uma cervejaria pensar numa franquia,
faz muito sentido. Porque a gente conversou com o pessoal da Cervejaria Única, que, se não me engano, também é de Santa Catarina, Rancho Queimado. Florianópolis. Uhum. E eles, em algum momento, eles falaram, olha, a gente tinha 200 clientes, né, bares distintos, vendendo a nossa cerveja. Eles produziam, sei lá, alguma coisa perto de 18 ou 20 mil litros, a capacidade de 18 a 20 mil litros por mês, podia chegar até 30, se não me engano. E aí ele falou, chegou uma hora que eu falei, cara, é melhor eu abrir bar meu, porque eu sou meu cliente, óbvio, ele abriu um dele, conceito, e aí talvez tenha conseguido vender alguns outros, do que eu ter 200 picados que não vão me pagar. Ao mesmo tempo, é uma forma de escoar a sua produção e você conseguir ir aumentando ou programando esse aumento de produção conforme você sabe para quem você vai vender aquele produto, né? Perfeito. Enfim, então eu acho que também é uma estratégia de crescimento da própria cervejaria que, teoricamente, começou como negócio core e aparentemente não necessariamente hoje é um negócio core, né? Não, a cervejaria em si não é só mais o único negócio de sustentação. O Degas é um exemplo. O Degas tem uma chance de pulverização e de crescimento tão grande ou maior do que a cervejaria em algum momento, imagino eu. Sim, até porque quando a gente está falando de investimentos menores. Sim. E propriamente um gap no mercado. A gente sabe, né? Hoje acaba sendo uma dor, né? Sim, total. E não é só da cervejaria para fora que padronização e suporte técnico são importantes, não, viu? Existe um processo que ocorre lá dentro da fábrica que é extremamente crítico e que exige muito conhecimento e controle de qualidade, que é a fermentação. E é sabendo dessa importância que a Pinnacle, um dos maiores fabricantes de levedura do mundo, traz aqui no Brasil soluções de alta qualidade e assistência técnica para guiar o cervejeiro a obter o melhor resultado possível. Eles contam com uma grande variedade de cepas que vai atender todas as necessidades da sua cervejaria, sempre com a qualidade e o suporte necessários. Acesse o Instagram pinnacle.ingredientes para conhecer mais. E aí tá, me conta assim, vamos lá. Quando vocês vendem uma franquia, quando alguém compra uma franquia, o que exatamente esse franqueado tá comprando? É marca, é conceito, é público, processo, fornecedor? O que o franqueado tá comprando? E talvez a depender de cada modelo de negócio, como você disse. Eu acredito que quando uma pessoa ela começa a desejar alguma mudança na vida ou alguma busca por franquia, ele está buscando confiabilidade, tá? Dentro dessa confiabilidade, enfim, a gente vai precisar entregar muitas outras coisas, né? A gente vai precisar entregar marca, a gente vai precisar entregar o processo, ele quer reduzir os riscos, porque senão ele faria por conta. Sim. E isso, por hoje, a gente ter esses 15 anos de know-how, por a gente hoje ter um produto reconhecido, tanto nacional como internacional, né? E a gente não... mas é uma medalha, né? Um reconhecimento. Não, hoje a gente está falando aí mais de... Nós temos hoje de produto de cerveja hoje já produzida de receitas, em torno de 89 receitas, Ludi, e dessas 89, 67 já receberam prêmios. Uau! Então, assim, seria muito fácil eu vir aqui e falar, não, porque o nosso produto é bom. Mas não, é muito melhor quando realmente ele é reconhecido por chancelas, por festivais, por concurso, porque isso hoje nos ajuda realmente se colocar no mercado, seja para vender em PDV, seja em off, seja em on, ou seja, sim, no modelo de negócio de franchising. Então, assim, a gente precisa passar essa confiança para o franqueado, que às vezes vai ser um franqueado que ele juntou todo o dinheiro de 20, 30, 40 anos da rescisão que ele fez na empresa e que ele precisa apostar. A gente fala, isso é quase que mais aventureiro do que um casamento, né? Porque tu vê uma pessoa nova, tu quer recomeçar e tu quer construir algo. Então, sim, realmente ele precisa confiar muito no processo, na marca, que essa marca não seja uma marca de verão, que seja uma marca que ela almeje ficar no mercado por muito tempo, né? Então, hoje a gente acredita que quando ele sai com esse desejo, ele busca realmente essa confiabilidade.
Perfeito, legal. E aí você falou uma coisa que eu acho que é importante, que meio que você deu uma triscada nessa resposta, que é tipo, qual é a diferença de uma franquia e você chegar lá e falar, tá bom, eu vou abrir o meu bar de cerveja artesanal por conta própria e vou botar minha cara a tapa ali e tal, assim, existe uma grande diferença. Você já deu um pouco esse spoiler aí, né? Que abrir uma marca própria vai demandar que você pense coisas, processos, cardápio, sistema, que teoricamente poderiam já estar pensadas se você está no modelo de franquia. É que também a gente tem um histórico complicado de pensar em franquia, onde a franquia é um contrato meio de adesão, né? Tipo, o contrato tá pronto ali. Eu falo, eu quero comprar a franquia da Stannis, ó, tá aqui tá o contrato. Não, mas peraí, não dá pra mudar essa cláusula aqui que você fala que eu tenho que vender meu rim? Então, eu acho que era legal a gente dar essa pincelada, porque como você disse, às vezes são economias de muitos anos. E a pessoa fala, cara, eu vou tentar isso aqui, ou num reposicionamento de carreira e etc, né? Então, acho que era legal a gente dar esse pai bola, porque eu acho que ainda tem muita gente que pensa nas franquias como esse modelo draconiano, leonino. Uhum. Então, é aqui agora que eu começo a vender o produto, então. Agora que é de verdade. Tem que falar a diferença dos modelos de negócio, né? Nós temos os nossos bares próprios, né, Ludi? A gente sabe o quanto que a gente teve que aprender com os nossos erros. Claro que hoje ainda existem desafios, né? Porque isso a gente sempre está buscando algo novo. E tudo que é novo, alguém vai ter que enfrentar, vai ter que passar. Então, assim, tudo que a gente já passou e que não deu certo, a gente já inibe e de que o nosso franqueado, né, ou propriamente falando de outras franqueadoras, não quer que aconteça com esse franqueado, né? Então, hoje, a principal diferença de abrir um bar por conta própria ou abrir um bar franqueado dentro de um sistema franchising é a velocidade que ele vai ganhar da implantação, de ter os processos muito claros, de ter um treinamento claro, porque hoje, quando a gente entrega um projeto, a gente está falando desde escolha de ponto. É claro que a decisão final é do franqueado, porque ele vai trazer para a gente, Lud, ele vai visitar, ele vai trazer 3 pontos para a gente, onde nós vamos avaliar se os 3 realmente fazem sentido para o negócio. A partir do momento que a gente viu, os 3 estão legal. Ah, não, desses 3, pô, seu João, aqui, ó, esse aqui tá legal. Neste que a gente acaba selecionando por questionários e fotos, a gente vai até o local e aí a gente faz o estudo de visibilidade, de quantas pessoas passam na frente, quantos carros passam na frente, qual a velocidade, se é em curva, não é em curva, se tem lombada, quais os lugares próximos, que tipo de fachada, né, se teria que mudar. Então, a gente faz o estudo que hoje a gente fala que o ponto é 50% do caminho de um sucesso, até mesmo a parte de treinamento, contratação, durante obra, a gente sabe, né, como é gostoso uma obra, né? Como não dá problema uma obra. Então, assim, Opa. Desde obra, a gente entrega a todos os fornecedores, inclusive com o preço, telefone, negociação. Então, são várias planilhas onde o franqueado, ele executa, mas com toda a segurança de que o que a gente usou e deu certo no nosso negócio e ele pode usar no dele. Vai lá o amigo e compra uma câmera fria com um motor de XHP para tantos metros quadrados. Cara, dá às vezes 6 meses, não tá gelando ou já estragou. Enfim, coisas que, infelizmente, nós passamos por isso lá atrás. Qual é a melhor marca para se trabalhar, para não começar a ter manutenções, né, logo já no primeiro ano? Então, desde manutenções preventivas, que itens que precisam ter as manutenções. Então, assim, a gente entrega para esse franqueado, como eu falei lá atrás, toda essa confiabilidade, porém, num aprendizado, numa implantação muito rápida, né? Quanto tempo que ele demoraria para ter manuais de treinamento, né? Então, a gente sabe que foi um longo tempo. E ele acaba recebendo durante o treinamento dele, que acaba sendo em torno de 10 dias, onde a gente vai colocando em prática. E uma coisa também, Lud, bem importante mencionar, que hoje existem pessoas com interesse de ser franqueados, não só na Stannis, mas vejo que em muitas outras franqueadoras. Mas hoje nós temos um processo seletivo muito claro e muito desenhado
de que não é qualquer pessoa que vai fazer o uso da marca. Então, assim, a primeira coisa tem que fazer muito sentido é o propósito. De nada adianta eu ter uma pessoa que não encaixe com o nosso propósito de a gente ter ele no grupo, usando da marca, colocando ela em contato com o cliente de uma forma que não condiz com o que a gente já trabalha esses 15 anos. Entendi. Não é só chegar lá com dinheiro, com a mala de dinheiro, se você não passar pelo outro crivo, digamos assim, você não vai fazer parte do grupo. Exato. E aí, já que a gente tá falando dessa história toda, você falou, agora eu vou começar a vender. Quanto custa, em média, para abrir uma franquia de bar de cerveja hoje, assim? Tipo, é aquele investimento total. Não precisa chegar a falar, aqui na Stannis custa tanto. Mas, por exemplo, pela tua experiência, você vai falar assim, olha, entre o investimento na compra da franquia, mais um capital de giro, mais aquelas surpresas que sempre tem. Surpresa! Entendeu? Tipo, você tem um filho e, de repente, do nada, a criança fica doente. O cachorro, no final do mês, sobrou R$1.000, ele faz cocô mole. Assim, qual é um investimento que você entende que custa para abrir uma franquia hoje? Então, Lud, muito disso vai estar dependendo do modelo de negócio, porque a gente está falando de uma tap ou a gente está falando de um pub. Então, hoje, quando nós estamos falando de tap dentro da Stannis, o modelo inicial que a gente tem, estamos falando de tap wall, que é aquela parede de torneiras que as pessoas colocam em garden, botam em shopping, algo sem uma estrutura. Usa-se de uma estrutura compartilhada. A gente está falando aí em torno de R$140 mil. Isso já inclui taxa de franquia, que vai depender muito de uma franqueadora para outra, né? As negociações ali. Mas hoje a gente está falando de um modelo de negócio otimizado, que seria a tap wall, de 136, 140 mil, aí a gente vai avançando. Ah, não, Joyce, mas vamos falar de loja, vamos falar de alvenaria. Opa, quando a gente fala de alvenaria, a gente está falando aí de 210, 220 mil de aporte inicial, né? A pessoa tem que ter, né? Opa, como ela vai ter ou como vai conseguir, claro, isso faz parte de toda a negociação, né? Então, assim, eu vou entrar em contato com a Joyce, quero abrir uma franquia. Primeiro eu vou ver se eu gosto, vou assinar e depois eu vou atrás do dinheiro. Não é assim que funciona, né, com as franqueadoras. Primeiro, esse candidato, essa prospecção, né, ele tem que mostrar que ele tem para depois ter a negociação, para se avançar a negociação. Certo. Né? Então, acaba isso sendo diferente hoje de algumas outras negociações. Perfeito. Né? E aí, isso falando, né, de TAP. Aí, quando a gente vai para pub, aí a gente já está falando de um investimento maior, até porque quando a gente fala em pub, a gente também fala de espaços maiores, a gente fala de algo mais complexo, a gente fala de traves, né? A gente fala de pré-refrigeradores, a gente fala de muito mais utensílios de cozinha. Então, assim, isso acaba agregando, aí a gente já está falando aí de R$900 mil. Tá. E aí, todos os investimentos que você falou, desde o mais simples, que começa em 140, até um mediano de aproximadamente 200, 210 mil, até o de 900 mil, a gente está falando de investimentos absolutamente distintos para negócios distintos, para pessoas com interesses distintos. E aí, em média, realisticamente falando, quando é que um franqueado começa a sentir que o negócio dele está se pagando, né? Do tipo, tá bom, eu investi isso aqui por X meses, eu sei que eu vou trabalhar para fazer com que esse negócio funcione, para daqui a pouco ele entrar numa velocidade de cruzeiro, para a gente falar alguma coisa de aviação aqui. Então, quanto tempo você acredita? Porque eu imagino que no contrato de vocês tem uma estimativa disso, né? Não tem como você escrever em pedra, mas existe uma estimativa. Qualquer investimento, e isso é um investimento, busca-se uma estimativa de quando é que começa um retorno. Exatamente. É uma coisa até que a gente fala que quando as pessoas elas buscam uma franquia, elas vêm buscando um retorno financeiro. Sim. Só que na Stannis, a gente busca franqueados que isso não possa ser tudo, tipo assim, o majoritário, o principal, porque senão realmente a gente deixa um propósito de lado, buscando unicamente um resultado, buscando unicamente um lucro, e aí às vezes a gente começa a perder cliente, começa a perder atendimento, começa a perder bons funcionários, começa a
pensando unicamente em lucro acima de tudo, né? Então, assim, como eu comentei, a gente tem esse cuidado lá atrás, quando a gente faz essas conversas, né, com os candidatos, porque precisa ser a longo prazo, precisa ser algo sustentável. Mas a pessoa, sim, precisa ganhar dinheiro. Sim, exatamente. Então, eu não conseguiria vender um modelo de negócio se eu também não falar de um retorno, se eu não falar de dinheiro para ele, né? Então, hoje, os nossos modelos, eles estão pautados em diferentes tipos, mas nós estamos falando hoje de 12 a 20 meses. Certo. Tá? Então, a gente está falando ali de modelo de negócio como o da Tapwall, né? Que a gente está falando de um modelo de investimento de 136 mil. A gente está falando que esse cliente vai estar vendendo aí em torno de 800 litros mês. Né? Então, aí a pessoa já pode começar a fazer conta. Opa, eu posso vender 800 litros em tantos dias trabalhados, né? Então, assim, são muitas coisas que precisam ser analisadas, né? Desde o ponto, o local, né, que a gente vai ter essa implantação, os dias de funcionamento, os horários de funcionamento. Ah, não, Joyce, eu quero uma franquia só para trabalhar final de semana, de quinta a sábado, de quinta a domingo. Aí a gente começa a fazer as contas, porque com certeza não, né? Porque vai que também estoure, né? É muito nesses únicos dias. Mas assim, hoje, pelo conhecimento que a gente tem, a gente trabalha o plano, né, os DRE, em cima do quê? Falando de 6 dias de trabalho, né, 8 horas de venda, com 800 litros vendido. Então, assim, algo muito positivo hoje, de nossa parte, ou propriamente outras franqueadoras, é que hoje o produto, ele é nosso, né, Lud? Uhum. Então, para uma cervejaria, ela ter uma lucratividade, ela precisa ter volume. Então, assim, de nada adianta eu ter uma cervejaria com os meus tanques cheios. O meu custo fixo, ele vai ser o mesmo. Então, quanto maior volume a cervejaria fazer, melhor vai ser o resultado lá na nossa ponta. E isso é uma estratégia hoje para a cervejaria, a gente ter as lojas como crescimento, né, de franquia. Porém, a gente consegue dar uma margem muito boa para esse cliente. Entendi. Não, isso faz diferença. E como a gente falou lá atrás, você está saindo de repente, ter 300, 400 bares cadastrados vendendo estannes, e você tem menos bares, mas você tem garantia de que você está escoando a sua produção, inclusive conseguindo aumentar. Você está falando que esse Tapwall pode vender uma média talvez conservadora de 800 litros, mas quando você abriu o pub, vendeu 4 mil litros em 15 dias. Perfeito. Então, isso tudo vai depender um pouco mais. Uhum. Mas, enfim, isso é um termômetro. Novamente, nada está escrito em pedra, né? Não tem nada 100% garantido, né? Aliás, pouca coisa na vida é 100% garantida, meu Deus. Que assustador, né? Totalmente. A Mil Alt, parceira do Surra de Lúpulo, é uma fazenda de lúpulos nacionais localizada na Serra Gaúcha a 1.000 metros de altitude. E o que eles produzem é simplesmente impressionante. O lúpulo é da variedade Saaz, cultivado e processado com controle rigorosíssimo desde o plantio até a entrega, garantindo que o produto chegue na sua panela com o máximo de frescor. O resultado é um lúpulo com identidade própria, com aroma herbal, cítrico e amadeirado, que já está presente em diversas cervejas medalhadas no Brasil. E o melhor, não precisa ser só para edição especial. Com alta disponibilidade e sem flutuação cambial, o lúpulo Mil Alt pode entrar no seu produto de linha com qualidade e consistência. Seja você cervejeiro caseiro ou profissional. Vale muito conhecer. Acesse o Instagram, @lúpulosmilalt, e descubra como trazer mais frescor, terroir e qualidade para sua cerveja. Enfim, quando eu estava estudando pra gente pensar nesse programa, eu caí numa palavrinha que eu falei, gente, parece até a onomatopeia da tosse, que é o COF, que é o circular de oferta de franquia. E pelo que eu entendi, ele é tipo um raio-x do negócio, assim, é esse mapa pra definir risco, pra entender, sei lá, promessa vazia, é um freio, né? Tipo, eu chegar aqui e falar, bom, gente, tem uma franquia do Surra de Lúpulo, é maravilhoso, porque 1 milhão de pessoas vão ouvir, enfim. O que vocês fazem questão de deixar muito claro nessa circular de oferta de franquia, que é o COF, para evitar a frustração lá na frente, né? E assim, vamos tentar ser o menos juridiquês possível, que é para as pessoas poderem tangibilizar, porque assim, eu já ouvi muita história sobre franquia, do tipo,
Não, eu assinei esse contrato, mas eu sou obrigada a ficar aqui por tantos anos, o percentual que o franqueador me consome é muito grande, enfim, blá. O que tá lá bem claro dentro do cofre de vocês? Vamos lá. A primeira coisa que a gente pede, e que acaba sendo até irônico, mas a gente sabe que acontece, a gente pede para que o cliente leia. Porque assusta, Lud, tu recebe um material com mais de 100 páginas, que conta a história, né, da empresa, todo o balanço financeiro da empresa, todos os acordos, todas as multas, todos os valores, o tempo, acaba assustando. Uhum. Além de assustar, ele é cansativo e ele é repetitivo. E enfim, né, Lud, contrato, quantas palavras que a gente não entende num contrato? Total. Então, além que a gente pede para que o cliente, propriamente antes, né, a gente faz em torno de 3 a 4 bate-papos antes, né, de propriamente enviar cofre, assim, porque primeira coisa, tem que fazer muito sentido para esse cliente, para a gente ficar enviando cofre, porque, cara, é a nossa vida que está ali dentro. Então, assim, eu sei que tem empresa que envia cofre a rodo, vai enviando. Só que, assim, no nosso posicionamento, a gente não vê benéfico ficar enviando cofre para todo mundo, pegando assinatura, ou ainda, porque tu assina cofre e aí tu recebe a taxa de franquia. Então, assim, antes disso, a gente tem muito bate-papo, muita transparência. Na hora da cofre, a gente pede para que ele leia. Ainda, a gente pede que ele leia com uma assessoria de um advogado, apesar que, tá, no momento de cofre, não existe ainda nada jurídico. Tá? Então, assim, ele tem um pagamento que ele faz, que é a taxa de franquia, só que ele não está, digamos, ainda, ele não precisa seguir com os acordos. Os acordos é mais lá na frente, quando realmente é o contrato. Então, durante o cofre, a gente pode falar, depois você falar, meu amigo, olha, me desculpa, realmente não faz sentido nenhum você continuar com a gente. Uhum. E como, da mesma forma, ele pode assinar cofre e falar, gente, me desculpe, encontrei hoje uma franquia que faça muito mais sentido para mim, tá? Então, além de ler, além de ele ter já uma assessoria jurídica que ajude a ele a entender o que não faz sentido, a gente não pode, até isso é um detalhe, né, para quem está começando nesse meio, né, a buscar franqueados, ou propriamente, né, porque a gente pode estar falando aqui com cervejeiros querendo serem, né, se tornarem franqueadores, como a gente também pode ter pessoas querendo ser franqueados. O franqueado, quando ele recebe a cofre, ele tem 10 dias, tá? Isso é lei, isso é lá na lei do franqueado, porque tem uma lei que rege tanto a franqueadora, como protege também o franqueado, né? Então, ele tem 10 dias. Certo. E eu não posso nem, assim, eu não posso pressioná-lo, que eu já estou quebrando um processo aí no meio. Durante esses 10 dias, ele lê, analisa, tira dúvida, e depois disso, aí a gente começa a seguir para uma parte mais jurídica, que aí realmente é o contrato. Entendi. Quando realmente a gente começa, mão na obra daí. Mão na obra. O cofre é tipo assim, é um namoro, aí você mandou o cofre, aí fala assim, pô, vamos noivar? Aí a pessoa assina, vamos noivar. Mas o contrato é um casamento. Perfeito. Né? Então, também pode separar do casamento. Mas, enfim, até a hora do casamento, alguma das partes pode falar, não é pra mim, não quero, eu tava aqui estudando. E é importante estudar, conhecer outras franquias, pegar outras experiências, entendi. Inclusive, nós fizemos questão, porque às vezes vem um candidato querendo trabalhar com bar, querendo trabalhar com cerveja, porém a gente acaba induzindo a esse candidato a buscar outras alternativas ou até mesmo outras franqueadoras para que ele consiga comparar, para o que realmente faça sentido, porque, como a gente vem mencionando, é um casamento. E assim, de nada adianta a gente ter uma pessoa no grupo conduzindo a marca, representando a marca, para daqui a um ano ele começar a descuidar, não estar mais feliz, estar insatisfeito e de não fazer mais sentido para ele. Então, assim, o lado positivo, quando tu tem a tua casa própria, tu tem controle total. Tu contrata, descontrata, mas assim, dá um trabalho crescer com casa própria na questão de busca de pessoas. Só que o desafio da franchising, né, da franqueadora
quem a gente coloca lá dentro como representante da marca, né? Como essa união, que é a pessoa que vai nos ajudar a propulsar a marca, o produto e o nosso propósito é de criar os momentos incríveis. Entendi. Eu ia te perguntar, e eu acho que essa pergunta não faz mais sentido, o que assusta mais, se é o COF ou se é o contrato? Eu acho que no final, o COF ele pode assustar de cara pelo volume de documentos, as pessoas às vezes não estão tão preparadas para isso, mas o contrato é a hora que você bota a bunda na janela mesmo. Então eu acho que o contrato é o que assusta mais, porque é a hora do compromisso inicial. Porque como você mesma disse, tem empresas que estão fazendo franquias e que estão mandando o COF sem entender se de fato o negócio delas é o que cabe no sonho, no desejo daquele franqueado que te procurou e falar, eu quero abrir alguma coisa. Então, eu acho que essa pergunta está respondida até pela tua explicação anterior. Aí, vamos lá. Você já falou que vocês fazem uma seleção prévia, né? Que não é todo mundo que chega aí com dinheiro no bolso que tem o fit ou que tem a cultura que a Stannis entende, que você precisa ter dinheiro, mas também precisa ter cultura. Cultura que eu digo é enxergar, identificar que os propósitos da marca têm sinergia. E aí, qual é o tipo de pessoa que não deve abrir um bar de cerveja hoje? Não tô falando da Stannis especificamente, mas tipo assim, cara, isso não é pra você tinha que abrir uma franquia de farmácia, tô chutando. Mas enfim, qual é esse perfil que assim, não é. De repente, quem tá ouvindo a gente aqui fala, ih, rapaz, eu não sou essa pessoa. Boa. Vamos lá. Tanta coisa envolvida, né? Uhum. Mas assim, falando um pouquinho da Stannis, né? Porque pra gente fica mais claro, porque nós temos um propósito muito claro, né? Mas hoje uma pessoa que vai buscar uma franquia da Stannis, que possa isso se estender às outras. Uma pessoa que queira enriquecer de imediato, tá? Uma pessoa que pensa que em 6 meses ela vai ganhar muito dinheiro e que ela vai começar a tirar férias em Miami todos os anos por longos dias. Não que isso não possa acontecer. Tomara, né? Porque franqueado feliz é franqueadora feliz. Sim. Mas ela não pode entrar achando que vai ser assim. Porque a gente acaba passando por muitas situações, né, Lud? A gente tem que saber que a gente pode ter novas crises, que tem eventos. Então, assim, tem cidades, falando de Santa Catarina. Outubro, em Santa Catarina, são as festas de outubro. É um momento que o mercado, ele sofre, né? Então, assim, e aí, como entra a franqueadora dando esse suporte, ajudando com ações, ajudando em produto, em divulgação, em ideias, para que ele não sofra tanto. Mas assim, vai existir uma baixa natural, porque existe esses momentos externos que podem tanto contribuir ou não para o resultado do franqueado. Então, além disso, as pessoas que acham que não vão trabalhar, né? Existe muito trabalho envolvido. Então, hoje, muitas das franqueadoras, elas pedem um franqueado como sócio executor, não só como sócio investidor, né? Então, assim, mas aí, já se vir um sócio investidor, vocês não atendem? Vamos lá, né? Nós vamos conversar, porque assim, a gente pode estar falando de um sócio investidor que vive nos Estados Unidos, que quer fazer um investimento no Brasil, na linha de bares, porém, nós vamos querer conhecer quem vai ser a pessoa da frente dele. E nós vamos ter muita tratativa com essa pessoa da frente. Se vai ser o gerente ou não. Então, se o nosso contato precisa ser com essa pessoa que vai executar, e essa pessoa que vai executar, ela precisa entender que é trabalho sério, é trabalho duro. Outra coisa, ela precisa gostar de pessoas. Assim, é muito fácil, né? Que nem hoje eu acompanho algumas entrevistas, todo mundo gosta. Até dar o primeiro BO, até dar o primeiro probleminha, até um cliente te questionar, até um cliente, enfim, às vezes te colocar na parede por alguma questão. E aí, mesmo nos momentos mais difíceis, realmente você gosta de pessoa? Você tá realmente para mudar a vida da pessoa, de fazer esse momento especial, né? Nós temos algo muito forte nas nossas operações de bares, que nós temos obrigação de fazer com que o cliente nosso, ele saia melhor do que ele entrou. Se isso não aconteceu, a gente falhou, né? Porque aí eu sempre tento dar exemplos, né? Imagina, né, Lud, a gente vai lá, se arruma, faz cabelo, toma um banho, passa um creme, faz uma maquiagem, escolhe roupa, bota um sapato bacana, paga Uber, pega aquilo, vai no pub, vai no bar, cara, e
fez todo um investimento, às vezes pega a fila para entrar e sai pior do que entrou. Então, antes não tivesse ido. Então, isso é muito forte hoje. Então, assim, esse franqueado que quer trabalhar com bar, com entretenimento, ele precisa mesmo, não é da boca para fora, ele precisa muito gostar de pessoas. E, claro, algo essencial, que ele goste de cerveja também. Não precisa gostar de todos os estilos, mas ele precisa gostar de cerveja. Sim, sim. É essencial, até mesmo porque tem processos, né? Precisa degustar, precisa avaliar, precisa vender do produto, né? Então, é essencial também. E até conhecer um pouco do mercado de cerveja independente, cerveja especial, que é completamente diferente de falar de cerveja. Perfeito. Né? Cerveja, só cerveja, que é a cerveja de massa, é completamente diferente. Por isso que tem um bar, um boteco em cada esquina vendendo chopp ou cerveja de garrafa de grande massa, custa mais barato, enfim, uma série de coisas. Então, você precisa estar atento. Eu acho que tem que ter coração forte. Tem que, claro, né? Tem que... Porque foi o que você falou agora, né? Vai ter a baixa em outubro. Vai ter a baixa. Como é que você faz? Como é que você trabalha nos outros meses do ano para você, entre aspas, compensar aquela baixa? A gente fez uma viagem de ano novo, eu e minha esposa, e a gente foi a Alagoas, e aí fomos a São Miguel dos Milagres. Uma cidadezinha pequena, várias praias paradisíacas incríveis, e a gente foi num restaurante mega legal. É Patrícia alguma coisa, esqueci o sobrenome agora. Mas enfim, é um restaurante ótimo. E aí, no final da noite, a chefe, que é a Patrícia, ela passa nas mesas e tal. Ela fala, gente, desculpa, demorou a comida, tal. Tudo ótimo, tudo certo, atendimento bom. E aí ela chega pra gente e fala assim, porque o janeiro, dependendo do janeiro, ele faz o nosso ano. Eu falei, como assim? Será que ela ganha dinheiro suficiente? Não é pra compensar todo o ano, mas o janeiro tem uma explosão tão grande de receita que ele vai dar uma pequena compensada ao longo dos outros 11 meses para pagar a mesma quantidade de funcionário, para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o gás e etc. Então, tipo, isso é muito interessante, porque às vezes é isso, você estoura a boca do balão num mês, todo mundo ganha dinheiro. O franqueado e o franqueador, porque tem um percentual que se paga para mensal de manutenção da franquia. Todo mundo ganhou um dinheirão. Aí nos outros meses, se você achar que você vai viver daquele valor todo mês, ou o bar vai fazer aquele valor todo mês, é uma ilusão. Perfeito. Entender essa sazonalidade é muito importante. Além disso, extremamente importante, até pegando esse gancho, precisa ter o mínimo de conhecimento em gestão necessário. Então, não adianta uma pessoa que não tenha esse mínimo para que realmente ele consiga conduzir exatamente isso, porque ele pode ver o dinheiro pingando, e ele acha que está tudo certo, que agora ele pode fazer uma retirada maior de Prolabore e, enfim, ali na frente pode precisar, e aí ele entra numa garantida, e aí começa os juros, e ele já não sabe aí como dar. Claro, nós como franqueadora, a gente dá esse suporte, né, financeiro, suporte de marketing, mas assim, a última decisão acaba sendo do franqueado. Sim. Né? É ele que tira ou não tira o dinheiro da conta, né? Então, a gente vem com know-how, mas a decisão final acaba sendo dele. Tá. A Dogma, nosso patrocinador aqui no Surra de Lúpulo, é uma daquelas cervejarias que não param. São lançamentos quase toda semana, cervejas sempre frescas, não pasteurizadas e um portfólio que tem propostas para todos os momentos. Desde a Pilsen leve e honesta para o dia a dia, até as Hazy IPAs carregadas de lúpulo ou uma Imperial Stout envelhecida em barril para os momentos mais especiais. Independente de onde você está no universo da cerveja, seja iniciante ou já veterano de copo na mão, a Dogma tem uma cerveja para te surpreender. Você pode comprar pelo site que entrega cerveja fresca para todo o Brasil, assinar o clube Lovers e receber rótulos exclusivos todo mês em casa, ou se for de São Paulo, dá uma passada em um dos bares da marca. E o melhor, ouvinte do Surra de Lúpulo tem 7% de desconto no site usando o cupom SDL7. Acesse cervejariadogma.com.br e garanta a sua. E aí eu acho que era importante a gente pegar esse gancho que você falou, do tipo, tem que entender o mínimo de gestão, pra gente entender o erro que vocês já notaram aí, nesses pontos todos que você já falou, nos lugares que vocês já têm
franqueados, qual é o erro mais comum que você vê essas pessoas cometendo logo nos primeiros meses de operação? Porque vocês estão ali protegendo, ó, câmara fria assim, contratação do gerente assado, o sistema que usa é esse e tal, mas no final da história, no final da linha, como você disse, quem decide é o franqueado, se tira o dinheiro da conta ou não. Então, qual é o erro mais comum que você vê acontecer e que vocês tentam, sei lá, alertar, mas que, enfim, no final quem decide é quem comprou a franquia? Vamos bem objetiva nessa resposta. A pessoa ela fica encantada com a velocidade que as coisas acontecem. Tá. E aí ela abre uma, e aí ela já quer abrir mais uma, e ela já quer abrir mais uma. Então, ela não consegue medir o quanto que ela pode criar de problema querendo abrir muitas ao mesmo tempo. Então, a gente segura, tá? A pessoa abre uma, poxa, hoje a gente está falando de abrir uma franquia conforme o modelo de negócio em 45 dias, em 60 dias. Então, ela vê, a implantação aconteceu super rápido, ela não teve problema nenhum. Ela vê o movimento acontecendo. Ela vê o DRE dela com a última linha sobrando. Ela começa a ver que ela tem um dinheiro para reinvestir. Ela confia na marca, ela fala, eu quero mais uma. Eu quero mais uma, eu já estou vendo outro ponto aqui. E aí a gente dá uma segurada. A gente dá uma segurada porque, da mesma forma que ela quer esse crescimento rápido, ela não consegue ainda passar ou delegar todos os processos. Desde processos simples, compras, meu Deus, troca de barril. Tipo assim, eu tinha franqueado que ele passou 2, 3 meses ele trocando barril. Uhum. Claro, de pertencer, de querer melhorar ainda mais os processos, né? Porque hoje um diferencial muito grande nosso também, Lud, é que a gente não quer engessar as coisas. Por quê? A gente ouviu muito franqueado antes de falar, agora vamos pro Stannis. Quais são as dores? Onde que cada um mais sente? Então, muitos acabaram levantando de que hoje, até mesmo através por causa de contrato, né? Tu já lê aquele monte de contrato. É muito engessado. Ah, mas Joyce, eu queria fazer isso, a franqueadora não pode. Eu queria fazer isso, a franqueadora... Poxa, Joyce, eu só quero vender mais. E eu não posso, porque eu não posso fazer essa ação, porque eu não... Então, assim, ouvindo tantos franqueados, desde pequeno porte a grande porte, uma das dores era estar engessado. Então, assim, a gente dá liberdade pro franqueado, dentro de um processo que ele já tem. Se ele viu que dá para melhorar, ele melhora, nos comunica, a gente ajusta manual, desde ações. Tem uma franqueadora que, enfim, que estourou, que fazia combo de drink por X, a margem do cliente baixíssimo, ele era obrigado a vender aquele combo, dava uma trabalheira filha da mãe, perdia produto e ele não podia fazer diferente. Aí o que acontece? No início é lindo, quando a margem começa a cair, as vendas começam a cair, aí ele começa a falar, meu Deus, aonde eu entrei? E aí realmente aquilo que acontece ao passar do tempo, o franqueado ele não está mais feliz, e aí ele começa, infelizmente, a não ter mais tanto cuidado com a marca. Ele começa a preparar a saída dele. Eu já ouvi falar muito dessa reclamação do engessado. E eu acho que isso é uma faca de dois gumes. É uma moeda que tem dois lados, né? Os franqueados, os franqueadores querem engessar o processo. Engessar é uma palavra feia, mas vocês querem padronizar o processo à exaustão. Boa! Essa é a melhor. Para que você fale assim, ó, se você seguir a risca, isso aqui vai funcionar. Ao mesmo tempo, tem uma pessoa que está na linha de frente também lidando com particularidades que vocês não conseguem visualizar. Então, eu acho que essa troca é rica, né, no final. Então, eu acho que a padronização é importante. Eu sou virginiana, eu amo um padrão, eu amo uma rotina. Mas, de vez em quando acontece uma coisa que eu não esperava e foi positiva, você fala, talvez eu possa encaixar isso aqui também. Então, eu acho que rever o manual, né, faz parte de vocês estarem também no processo de crescimento. Exato. Eu acho que é diferente quando você olha uma franquia como o McDonald's, que já falamos aqui, que existe a franquia, sei lá, não sei quantos anos. O cara fala assim, cara, não adianta, não vem com esse bababá pra mim, você não vai vender. Segue esse manual aqui, porque... E não é verdade, vocês estão aí vocês estão pensando em franquia há mais tempo, mas vocês estão executando franquia de fato há 2, 3 anos. Perfeito, é isso aí, 2 anos. Né? Então, eu acho que faz sentido.
Bom, aí você já tinha falou um numerinho aí de 45 dias, que é do sim até, sim, eu quero abrir até a primeira chopp sair lá na torneira. Já que você disse que vocês têm outros modelos de negócio, né? Não é só, eu imagino que esse de 45 dias seja para o modelo de negócio mais simples. Vamos tentar entender uma cronologia para cada modelo de negócio, para as pessoas entenderem, porque eu acho que eu vejo muitas cervejarias precisando, as independentes, que já têm planta própria, precisando pensar em franquia como uma opção para melhorar a quantidade de litros que elas produzem, porque elas só vão ganhar se elas produzirem mais e venderem mais. Então, vamos dar esse contexto aí de quanto tempo do eu quero até sair o chopp lá. Vamos lá. Hoje, o principal, né, Ludi, vai ser a obra. Tá? Então, assim, quanto mais envolvido esse franqueado estiver na obra, mais imerso ali, com toda certeza, mais rápido vai acontecer. Então, assim, hoje a gente está falando de modelo TEP, né? Que nem a gente mencionou lá atrás, que não existe uma complexibilidade tão alta. A gente está falando de 45 dias a 60 dias. Uhum. Nós temos o Luan, que é o nosso franqueado de Florianópolis, que tem as 2 unidades lá. Ele conseguiu realizar lá uma obra em 28 dias. Só que assim, Jesus. Ele estava Psicopata. Ele era o pedreiro. Era também. Não deixa de ser verdade, porque tu tá com mão na obra, tu tá ajudando. Então, assim, na última semana, inclusive, eu estive lá também, já fazendo a parte de treinamento simultâneo, né? Tudo acontecendo. Ele estava ajudando na obra, nós estávamos com 12 pessoas na obra. Então, assim, o volume de quanto que a gente consegue organizar, ter essa sincronia de instalação, de parte elétrica, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai ganhando realmente esse tempo. Uhum. Agora, quando a gente fala de um modelo um pouquinho mais complexo, propriamente maior, né? Quanto maior, claro, mais obra, Sim. A gente está falando aí de 4 meses. Entendi. Perfeito. Então, dá para ficar dentro de uma temporada, dá para iniciar ela e conseguir terminar ela. Perfeito. Eu acho, assim, pra mim, esse papo tá super entregue. A gente conseguiu passar uma noção global do que as pessoas podem esperar sobre isso. E eu acho também que eu conheço poucas cervejarias que trabalham com esse modelo de franquia no Brasil hoje. É óbvio que eu não conheço todo mundo, mas, assim, falando aqui de Rio, São Paulo e tal, eu conheço pouca gente que trabalha com esse modelo ou que trabalha com esse modelo de maneira tão profissional. Há mais ou menos uns, 7 anos atrás, eu tive uns amigos que eram donos de um bar aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e era um bar muito legal. Os caras tinham, toda uma padronização, eles montaram esse bar, era um bar, e aí eles foram atrás de uma empresa de franquia com a ideia de franquear esse conceito. Não conseguiram, apesar de eles terem tentado fazer tudo certo, não conseguiram porque a cerveja artesanal tem esses altos e baixos, e eles não eram donos do produto, eles eram um bar que tinham que comprar cerveja de outro lugar. Então você vai rolando para cima do franqueado um custo que também é muito difícil. Você tem que pagar a taxa de franquia, você tem que pagar o percentual. Você compra cerveja, mas eu vou fazer parceria. Mas cerveja de cerveja artesanal, as pessoas querem variedade. Eu imagino que vocês também sejam estados a estar produzindo estilos diferentes. Tem os carro-chefe, sai muito a fulana, a Paula, sai muito a outra, sai muito aquela. Mas vocês têm que estar sempre também, agora vai ter essa aqui que só vai pro pub, só vai pro tap, não vai pro e-commerce. Então, são muitas variáveis e eu vejo poucas cervejarias fazendo esse sistema de franquias ou mesmo abrindo bares próprios, que também é um trabalho insano. Você fala assim, bom, mas o meu negócio é produzir cerveja. Na verdade, o seu negócio é vender cerveja. Você produz cerveja para poder vender. E o bar é um caminho, né? Então, para mim foi muito esclarecedor. Isso. A gente fala que a cervejaria, ela vende a cerveja e o bar, ela vende a experiência. E aí é o casamento completo, até porque hoje nós não chamamos os nossos bares de PDV. Uhum. A gente chama eles de PDX, de ponto de experience. Uau! Então, e botaram um sal rosa do Himalaia. Exatamente, é Entendi. isso aí. E a gente acredita muito nisso, sabe, Rudy? Que ali tá o diferencial, tem que ter um produto de qualidade, precisa, né? Cada vez mais hoje o nosso cliente, ele vem buscando, né, a qualidade, a diferenciação, né? Ele escolhe hoje o que ele quer beber, o que ele quer comer, só que a gente sabe que não é um fato isolado que traz ele novamente, e sim toda a experiência, toda uma história
isso sim é que fixa, né, na memória dele e que traz ele, que faz lembrar ele, opa, onde eu vou hoje? Automaticamente, aí já é neurociência, né, aí vai realmente pegar ele e vai falar, opa, eu vou no Stannis porque lá realmente eu confio e eu sei que a experiência lá vai ser muito boa. Perfeito, Joyce. Assim, eu não sabia da metade das coisas que eu estudei um pouquinho pra gente falar isso aqui, mas eu não sabia da metade das coisas que você trouxe pra gente. Acho que é muito importante a franquia entrar no radar das pessoas, a franquia de cerveja, né? Entrar no radar das pessoas, dos bares, etc., pra poder a gente pensar em como é que esse mercado vai crescer e vai escoar a cerveja que é produzida por aqui. Então, eu queria te agradecer enormemente por ter falado conosco e ter passado tanta informação. Opa, Ludi, eu que agradeço o convite, né? Pra estar falando não só de franquia, dos bares, de cerveja, você tenha muito sucesso e que muitas pessoas consigam contribuir um pouquinho com esse mundo cervejeiro nosso. Que ótimo, muito obrigada. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @Surra de Lúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidado? Manda um e-mail para contato @surradelupulo.com.br. É isso, pessoal. Até semana que vem. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais e Laís Andrade, no design.